Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Deus é Pai. Essa é talvez uma das afirmações mais importantes que a fé cristã nos ensina. Deus é meu Pai. Mas, ao mesmo tempo, é talvez das afirmações que nós menos entendamos no seu significado mais profundo. Daí que é importante que hoje nos perguntemos o que significa dizer que Deus é Pai. A primeira ideia que é importante que aqui fique clara é que quando chamamos a Deus de Pai, não podemos simplesmente pegar a ideia humana que nós temos da paternidade, ou seja, olhar para os nossos pais humanos e aplicá-la diretamente a Deus. O modo como Deus é Pai supera infinitamente o modo que o melhor dos pais sobre a terra é capaz de ter. Mais ainda, chamamos Deus de Pai, mas Ele também é Mãe. Ele traz consigo a perfeição tanto da ideia de paternidade quanto de maternidade. Basta que pensemos, por exemplo, numa passagem do profeta Isaías, no capítulo 49, versículo 15, onde o profeta diz o seguinte: ainda que uma mulher pudesse se esquecer do filho das suas entranhas, eu jamais me esquecerei de ti. Deus é Pai e Mãe. Podemos dizer ainda mais que, para que na terra um pai seja pai de verdade e uma mãe seja mãe de verdade, há de olhar para Deus, que é o modelo e a origem de toda a paternidade e maternidade. Mas agora devemos ainda dar um salto na nossa compreensão da ideia da paternidade de Deus. Porque muitas vezes, quando falamos sim, Deus é Pai, entendemos isso num sentido mais bem genérico, de Deus enquanto Criador, enquanto origem de tudo aquilo que existe, é Pai de todas as criaturas. Se bem, tem uma verdade nisso tudo. Quando nós cristãos chamamos a Deus de Pai, quando rezamos o Pai Nosso, clamando, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, chamar a Deus de Pai, para nós, é algo muito mais profundo. E para que entendamos muito bem isso, é preciso olhar para aquele que nos ensinou a chamar a Deus de Pai, Jesus Cristo. Nos evangelhos, encontramos várias passagens nas quais Jesus demonstrava essa intimidade com Deus, o chamava de Abá, Papai. Era a forma como as crianças, sabemos bem, se dirigiam aos seus pais no âmbito privado, dentro de suas casas. Mas Jesus, não somente com palavras, mas também com gestos, demonstrava que a relação que ele estava revelando, que se tinha com Deus, era algo que ia muito além de tudo aquilo que se tinha concebido até então. Pegamos uma passagem do Evangelho de São João, no capítulo 10. Ali nós vemos Jesus num momento de tensão com alguns judeus que pegaram pedras para apedrejá-lo. Jesus então pergunta por que eles queriam apedrejá-lo. E eles então respondem: não queremos te apedrejar por causa de uma obra boa, mas por causa da blasfêmia, ou seja, o fato de que Jesus se chamava Filho de Deus para eles era uma blasfêmia. E eles acrescentam: tu, sendo apenas o homem, pretendes ser Deus. E Jesus então contesta: por que acusais de blasfêmia aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo, só porque disse, eu sou o Filho de Deus? Jesus, longe de tentar como que encontrar um equilíbrio, ele afirma com clareza,
eu sou o Filho de Deus. E ele nos ensinou com a mesma força chamar assim a Deus. Ao ponto que São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 14 a 17. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes o Espírito, que por adoção vos torna filhos, e no qual clamamos, Abá, ó Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito, atestando que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Bonito. Ou seja, estamos, pela ação do Espírito Santo, tão unidos a Cristo, que ele, sendo o Filho de Deus por excelência, faz com que participemos dessa realidade. Somos filhos no Filho. Uma outra passagem ainda para deixar isso ainda mais claro, na carta aos Efésios. E assim podemos ver no capítulo 1, versículos 4 e 5 da carta aos Efésios, como São Paulo novamente afirma com força que somos filhos de Deus. Diz São Paulo, nele, em Jesus, Deus nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos santos e imaculados diante dele no amor. Conforme o desígnio benevolente de sua vontade, ele nos predestinou a sermos filhos por adoção, por obra de Jesus Cristo. Somos filhos de Deus. Deus é nosso Pai. E se levamos isso a sério, não somente a nossa relação com Deus muda radicalmente, mas a nossa relação entre nós mesmos. Porque quando chamamos o outro de irmão, estamos falando no sentido forte. Se somos filhos do mesmo Deus, aquele que está ao meu lado é mais meu irmão do que aquele que divide comigo o sangue pela biologia. Somos filhos. E se somos filhos, não devemos temer nada, devemos ter uma coragem, uma audácia absoluta, sabendo que se Deus é meu Pai, nada de mal realmente pode acontecer comigo. Aquilo que eu não entendo, que Ele permite, no fundo tem um sentido, que um dia eu vou compreender, mas o que eu devo fazer hoje é como um filho pequeno que dá a mão para o seu pai, para a sua mãe, e vai numa estrada que ele desconhece. Pode ser uma estrada difícil, pode ser uma estrada cheia de obstáculos, mas a criança sabe que enquanto seus pais estiverem com ele, tudo dará certo. E assim também na nossa vida. E que Deus abençoe a cada um de vocês. E não se esqueçam de inscrever-se no nosso canal, marcando também com o sininho para receber as atualizações quando publicarmos um novo vídeo. E quem quiser pode também colocar nos comentários algum tipo de sugestão, alguma crítica, que será muito bem acolhida. E fiquem com Deus.